abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2. Agora nos versos 19 a 30. E nós vamos tentar, vamos dividir, mas vamos tentar hoje ir até essa primeira parte aqui desse trecho, que vai lá no verso até o verso 23, e a segunda parte do verso 24 em diante. Vou fazer a leitura de todo o trecho, mas nós vamos caminhar somente até o verso 23. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenho visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou eles às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Queridos, a sessão desse capítulo agora vai passar por um tom mais ameno e mais pastoral, quando Paulo vai escrever e vai falar sobre os seus colaboradores, Timóteo e Epafrodito. Nessa sessão nós vamos ver focalizados o interesse de Paulo pela igreja, refletindo a qualidade vital necessária a todos os ministros, que é o amor e o comprometimento profundo com a igreja que lhe foi confiada. Paulo, mesmo em sua prisão, cuida de forma magistral do terreno espiritual que lhe fora conferido, ou seja, aquela igreja. E nesse cuidado pastoral nós vamos observar ali uma sabedoria prática, uma consideração graciosa das necessidades e sentimentos de outros e a abnegação do próprio apóstolo Paulo. Os crentes ali em Filipos, eles estavam ansiosos em saber qual seria a sentença do apóstolo Paulo. E tão logo isso ocorresse, um mensageiro iria a Filipos com as notícias dessa sentença, como nós vemos ali no verso 23. E este, com efeito, é quem espera enviar, Timóteo, tão logo tenha eu visto a minha situação. E a ideia aqui é que Paulo quer que os filipenses saibam que ele está preocupado com eles. E a primeira razão de mandar alguém a Filipos é que ele, Paulo, podia estar a par do que se passava lá com aquela igreja, a preocupação pastoral daquele homem. E nós vamos ver aqui o cuidado pastoral de um pastor com relação à sua igreja. E o verso 19 começa assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o desejo do apóstolo Paulo de saber como que aqueles irmãos se encontravam. E nesse desejo, nessa preocupação, nós percebemos aí o cuidado pastoral de Paulo pela igreja e o bom ânimo que ele tinha no bem-estar daqueles irmãos. Ele estava preocupado com eles. E essa preocupação que ele tinha porque ele deixou de receber notícias a respeito desses irmãos por um longo período.
E por isso ele estava disposto a enviar quem? Timóteo, para que ele se informasse a respeito do estado da igreja e de enviar notícias suas também, porque a sua situação era uma situação de prisão. Ele estava aqui, né, perto de receber uma sentença positiva ou negativa a respeito da sua situação, e os crentes em Filipos também estavam preocupados com isso. Queriam saber como estava o apóstolo Paulo e com certeza estavam ansiosos no seu coração para saber qual era a situação do apóstolo. A igreja de Filipos, né, o contexto ali, é uma igreja recém-estabelecida por Paulo, e por ser uma igreja recém-estabelecida, ela ainda era uma igreja delicada e fraca, necessitando de apoio, ainda mais pelos ataques que estavam ocorrendo ali em torno dela. Nós vamos perceber, né, no verso 27 ao verso 30 do primeiro capítulo, que ela prospera em meio a dificuldades, né? Em meio a espinhos e arbustos de infidelidade, e se ela não fosse auxiliada, provavelmente iria ser sufocada por essas tribulações, por esses espinhos, por esses arbustos, né? Diante da crueldade dos judeus e dos pagãos. É o que nós vemos aqui no verso 27 ao verso 30 do primeiro capítulo, mais especificamente ali na parte B do verso 27, quando ele diz assim: estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, lutando como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Então percebam que a igreja ali estava passando por determinadas dificuldades, e a preocupação do apóstolo era saber como eles se encontravam. O relato que ele recebe de Epafrodito, que foi o que gerou essa carta, faz com que ele redobre os seus temores e as suas preocupações, de que maus obreiros, mestres da circuncisão, que nesse tempo incomodavam as ovelhas de Cristo, estavam ali presentes também em Filipenses. E nós vamos ver isso no capítulo 3, dos versos 2 e 3, quando diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. É interessante aqui, após essa leitura, né, me veio à mente como muitas vezes, por determinadas teologias ou ensinamentos, nós somos levados a pensar que nós não estamos naquela situação de conforto e de segurança nas mãos do Senhor. E é isso que está acontecendo aqui. Esses homens pregavam a justificação pelas obras. E como nós erramos e tomamos determinados comportamentos errados na nossa vida cristã, por termos padrões ou fundamentos errados ou distorcidos. E o Rafael falou muito bem isso hoje de manhã aqui na escola dominical. Quando o fundamento é distorcido, as nossas ações, aquilo que acontece a partir dali também será distorcido. Eu me lembro, certa vez, quando eu era seminarista, e recebemos um casal estranho no sentido de um pouco fora do nosso padrão. Ele era católico e ela era metodista, e os dois faziam parte de uma missão evangélica. Então às vezes a gente não entende determinadas coisas, mas não estamos aqui para julgar nada. Conversávamos com ele, principalmente ali, Simone, com os dois e tal, e eu lembro de uma conversa deles, eu estava olhando, né, e permeando a conversa, eu cheguei depois, e a perspectiva católica é uma perspectiva de justificação pelas obras. E ele disse que conhecia essa doutrina e essa teologia da justificação pela graça, mas ele se sentia mais seguro. Pensando que o que ele faz vai dar um certo retorno.
Ele disse nessas palavras: eu sei disso, mas eu prefiro pensar dessa forma, para que eu possa me esforçar mais. Como pensamentos assim distorcem a verdade do Evangelho da graça de Deus. E era isso que estava acontecendo ali. A preocupação dele, com esse tipo de ensino que ele chama de falsa circuncisão, falsos e maus obreiros, porque estão pregando outra coisa além de Cristo, e estão confiando o quê? Na carne. Então, para diminuir as suas preocupações e para fortalecer os irmãos, não satisfeito, Paulo também envia Timóteo. E Timóteo era conhecido na Ásia e na Europa pelos grandes serviços que havia prestado ao Evangelho. E Paulo sabia que eles teriam nova coragem e vigor para resistir ao inimigo quando se dava a esperança que, muito em breve, eles teriam um auxílio poderoso. E nós ficamos assim, quando sabemos que vem alguém em nossa igreja falar que é um homem que é poderoso nas Escrituras, é um homem versado nas Escrituras, nós ficamos felizes, nós recobramos ânimos quando sabemos que vamos para a igreja e vamos receber uma palavra que seja uma palavra firme, que vai ao encontro das nossas necessidades, que mexa conosco, que nos desafie, que nos edifique e que console o nosso coração. Essas coisas nos dão vigor. Não era diferente ali com aqueles irmãos. E como nós podemos perceber aqui nesse verso, a preocupação pastoral de Paulo com a igreja. E que momento esse, ele se preocupar com a igreja. Ele estava passando por uma situação difícil. Estava preso, estava esperando a sua sentença e provavelmente muitas coisas estavam passando em sua cabeça nesse momento. A necessidade que ele tinha da presença e companhia do próprio Timóteo. E mesmo com todas essas coisas em torno de si, Paulo estava preocupado com os riscos que aqueles irmãos corriam. E não se sentia tranquilo até que pudesse receber notícia deles e poder também consolá-los e estimulá-los por meio de Timóteo. E aí nós vemos o coração do apóstolo Paulo no seu ministério e como pastor, a preocupação que ele tinha com as ovelhas de Cristo. E aí a gente percebe que responsabilidade tamanha é pastorear um rebanho que não é seu, mas que foi confiado a você. Às vezes nós falamos assim: meu pastor é fulano, meu pastor é cicrano. Mas nós, pastores, sabemos que nós não somos pastores de ninguém. Nós estamos a serviço do pastor das nossas almas. E por causa disso somos chamados de pastores. Somos chamados a pastorear a igreja como Cristo pastoreia a sua igreja. A se preocupar com ela na medida que o Senhor se preocupa com ela. E na realidade, devemos refletir o amor, a misericórdia e a graça de Cristo no pastoreio da sua igreja. Que coisa difícil isso. Que trabalho tão nobre e tão importante e necessário na vida do povo de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre essas questões lá no 2 Coríntios, capítulo 11, verso 28 e 29. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame?
a responsabilidade do ministro é uma responsabilidade muito grande. E ele tem que ter um sentimento, que é um sentimento pela igreja, que somente Cristo pode dar àqueles que são seus pastores. Ele não é dono, nem guru de ninguém, mas ele é um servo de Cristo para servir o povo de Deus. E aí, olhando para Timóteo, a missão dele seria uma missão de boas notícias e também de consolo, porque ele estava sendo enviado não apenas a eles, mas em função, ou seja, por eles, no interesse daqueles irmãos. E a igreja precisa orar nessa perspectiva para que o Senhor esteja alimentando a sua igreja com pastores como esses, que cuidem e se preocupam com o rebanho, que ministrem e ensinem o caminho do Senhor, saciando o coração dos justos com a palavra de Deus. São esses pastores que nós precisamos nas nossas igrejas. E nós precisamos orar pelos nossos pastores, para que eles representem isso na vida da igreja. Essa preocupação com a vida do irmão, essa preocupação com a vida espiritual, com a situação do irmão, em perceber, muitas vezes, aflições, dificuldades e pecados que precisam ser alertados, que precisam ser chamados à nossa atenção. Lá em Jeremias capítulo 3, verso 15, a palavra do Senhor diz assim: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esse texto aqui é interessante. Por quê? Porque esse texto aqui, ele se refere aos reis de Israel. Não é um texto específico aos profetas, aos sacerdotes, mas aos reis de Israel. E os reis de Israel tinham uma função pastoral também. E que função era essa? De governo, de proteção e cuidado. Eles eram representantes de Cristo, que é quem? O nosso rei. E olhando nessa ótica, não é só um pastor que deve demonstrar preocupação, com os irmãos na igreja, mas nós crentes, todos nós devemos demonstrar esse mesmo cuidado uns para com os outros, porque um pastor não pastoreia uma igreja sozinha. Ele não consegue dar conta. Ele é um homem só, às vezes dois, às vezes três, às vezes a igreja é muito grande. Certa vez, eu já comentei isso aqui com os irmãos, reverendo Alfredo, que é da JET, ele esteve no Rio de Janeiro, aqui no seminário presbiteriano do Rio, com o staff da JET, e o reverendo Augusto Nicodemos pregou sobre o ministério pastoral. E quando eu fui buscá-lo lá, o reverendo Alfredo, que é um ministro do Evangelho há muito tempo, é uma pessoa até que me inspirou e me inspira muito no seu ministério, impactado com aquela pregação, quase assim, com um coração choroso, compartilhando algumas dificuldades, e eu também com ele. Ele disse assim, o que o reverendo Nicodemos disse: a função primordial e precípua de um ministro é pregar, é ensinar, é consolar por meio do ensino da palavra de Deus. O ministério pastoral é um ministério de púlpito, é um ministério de pessoa. E aí Paulo, continuando aqui, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo esperava que os filipenses fossem reanimados por ter notícias suas
E assim também ele esperava ter a alma refrigerada pelo fato de receber, através de Timóteo, notícias daqueles irmãos. E é interessante nós observarmos essa relação aqui, porque não é somente o pastor que abençoa a igreja, mas a igreja abençoa imensamente o pastor, dando refrigério ao coração dele, quando toma conhecimento que, apesar das dificuldades e provações, eles estão crescendo na graça de Deus. E como é compensador para um ministro saber que o fruto do trabalho feito por ele é proveitoso, como isso motiva, e como isso também nos torna mais confiantes em Deus, porque nós estamos vendo que Ele está operando por meio de nós, homens fracos e debilitados, mas fiéis ao seu chamado. É tão interessante isso, queridos, porque às vezes você olha para dentro de si, olha para as circunstâncias e parece que as coisas não estão andando. Parece que você está pregando e as pessoas estão ouvindo e não está fazendo nenhuma diferença. Mas aí de vez em quando você escuta um relato de um irmão, de uma provação que ele passou, de uma situação que ele passou, e que por causa do ensino que ele teve, ele venceu aquela situação. Ou às vezes você ouve alguém falando de alguma coisa, de uma situação que ele vivenciou e como ele procedeu, e você lembra de um sermão que você pregou e que falava sobre aquilo. E essas coisas motivam o coração de um ministro, motivam o coração de alguém que está sendo usado por Deus, que sabe que é fraco, que é debilitado, que muitas vezes erra na pronúncia das palavras, que às vezes não tem uma boa dicção, mas o Senhor está operando e agindo no meio do seu povo, por meio daquele homem, porque ele é fiel ao seu chamado. E aí nós vamos perceber que não é somente o pastor que abençoa a igreja, mas a igreja também abençoa o seu ministro, quando ele olha e vê que os seus irmãos, os membros da igreja, estão lutando com dificuldade, mas estão prevalecendo e crescendo pela graça de Deus, em meio ao seu ministério. Isso é bênção de Deus. Paulo, no verso 20, ele vai falar especificamente de Timóteo. Ele vai dizer assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Havia sem dúvida, e nós vamos perceber aqui, que muitos bons ministros que cuidavam daqueles a quem ele pregava, mas parece que Timóteo, comparado a eles, era um homem de espírito excelente e coração meigo. É como se Paulo estivesse dizendo: Filipenses, vocês não devem se sentir desapontados se quando eu for libertado não puder pessoal imediatamente vê-los. Tão logo seja possível lhe enviarei Timóteo. Além dele não há outro melhor qualificado e mais favoravelmente exposto. É como se Paulo estivesse dizendo: eu vou colocar uma pessoa para ir aí que vai poder suprir a minha falta e vai auxiliar no ministério e no desenvolvimento da igreja. E essa pessoa era Timóteo. Paulo diz que a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Timóteo tinha o mesmo coração pastoral e a mesma disposição do apóstolo Paulo. E é interessante, até fazendo uma aplicação aqui, como às vezes é difícil no nosso contexto, quando saímos de uma igreja, ou por eleição, ou por vontade própria,
como é difícil, muitas vezes, colocarmos no nosso lugar pessoas que são tão ou mais fiéis e comprometidas conosco, no nosso contexto. Como é difícil, eu vejo isso como pastor, já vivenciei isso algumas vezes. E muitas vezes a igreja não querer a indicação de um ministro. E não é um ministro incipiente, uma pessoa que não se possa confiar, não. É um homem compromissado com a palavra de Deus. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Está mandando no seu lugar uma pessoa que tinha a mesma disposição, o mesmo proceder e o mesmo comportamento no ministério. E aí poderíamos citar, quem era esse Timóteo? A Escritura vai falar dele. Desde a infância ele era um ardoroso estudante das Sagradas Escrituras, como nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15, quando Paulo diz para ele assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, desde a infância, demonstrava esse ardoroso estudo pelas Sagradas Escrituras. Durante o tempo do seu crescimento, ele foi recomendado muitas vezes para aqueles que melhor o conheciam, como nós vemos lá em Atos capítulo 16, verso 1 e 2, quando a Escritura diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra. Então, Timóteo era um homem que desde a infância amava as Escrituras. Timóteo era alguém que tinha um bom testemunho dos irmãos. No tempo da sua conversão à fé a Cristo, ele veio a ser um filho amado e fiel no Senhor. E Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. E aqui, apesar de não ser uma escolha para o ministro, aqui serve como fundamento para quando nós tivermos que escolher um ministro para estar à frente da igreja, seguir esse mesmo padrão. Esse padrão que Paulo está mostrando aqui com relação a Timóteo. E pouco mais tarde, ele torna-se um enviado especial e colaborador de Paulo, sempre disposto a ir aonde o enviasse ou permanecer onde Paulo pedisse. Romanos capítulo 16, verso 21. Saudai-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Essas devem ser uma das bases para nós escolhermos determinados ministros para assumirem a função de pastorear as nossas igrejas. Que eles possam ter esse testemunho, que muitas vezes não têm. Que muitas vezes estão começando a vida e não têm nenhuma experiência ou comprovação para o ministério. Não tiveram tempo para isso. Não é assim com Timóteo. E acima de tudo que foi dito, Timóteo era ministro de Cristo no Evangelho, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. É interessante porque desde a fundação da igreja, ele conhecia os irmãos e era conhecido deles. Esteve presente ali quando a igreja foi estabelecida e os visitou mais de uma vez, sendo uma pessoa indicada e alguém que estava genuinamente interessado no bem-estar daqueles irmãos. E nós podemos ver isso aí em Atos capítulo 19, verso 21 e 22, quando Paulo, lá especificamente no verso 22, diz que enviado a Macedônia, ele envia a Macedônia dois daqueles que ministravam. Quem eram? Timóteo e Erasto,
Filipos era uma região da Macedônia. Lá no capítulo 20, do verso 3 e 6, nós também temos aí mais uma vez a presença de Timóteo naquela região, ali em Filipos, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria. Determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Asa, Sópatro de Bereia, filho de Pio, Aristarco II de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo. Estes os precederam, esperando-nos em Troade. E lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, quando Paulo faz um prefácio à sua carta à igreja, né, aquela primeira saudação, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Com todas essas evidências, Timóteo era um homem de espírito excelente, coração meigo, e caminhava no mesmo espírito e nos mesmos passos do apóstolo Paulo. E por isso ele foi enviado àquela igreja. A Escritura diz aqui que ele sinceramente cuidava dos interesses daqueles irmãos. O interesse que ele tinha por aqueles irmãos era genuíno. Ele tinha um coração disposto e uma visão correta. Ele queria ver a prosperidade espiritual daqueles irmãos, como também o apóstolo Paulo queria. Matthew Henry, comentando sobre isso, ele diz assim: somos beneficiados quando o nosso dever se torna natural ou sincero. Diz ele: é dever do ministro cuidar do seu povo e estar interessado no seu bem-estar. E é dessa forma que deve proceder aqueles que são chamados a exercerem a liderança da igreja. Eles devem estar preocupados e mais preocupados com o bem-estar dos irmãos, até em detrimento do seu bem-estar. E era isso que Paulo fazia. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 14. E Paulo fala nesses termos, porque aquela igreja ali recusa-se a exercer justiça com relação ao apóstolo Paulo, e a igreja de Filipos o sustenta, as igrejas da Macedônia o sustenta muitas vezes, para que ele pudesse exercer o seu ministério ali naquele lugar. E aí ele diz assim: eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Quando o interesse de um ministro é fazer a vontade de Cristo na vida da igreja, ele vai atrás dessas pessoas por elas mesmas, e não por qualquer outro tipo de interesse que não seja o bem-estar espiritual desses irmãos. É como se ele estivesse dizendo: não busco o que é vosso, mas sim a vós. Matthew Henry vai dizer que é algo raro encontrar alguém assim, que o faça sincera ou naturalmente. Alguém assim será notável e distinto entre os irmãos. E Paulo compara Timóteo com outros, e atribui esse elogio com o propósito de fazer com que Timóteo fosse muitíssimo estimado por eles, por causa da sua rara excelência. Então Paulo quer chamar a atenção da igreja para aquele que estava indo ali cumprir uma missão de trazer consolo, conforto e também trazer notícias do apóstolo Paulo à igreja. E aí no verso 21, continuando nessa mesma linha, ele fala: porque todos eles buscam o seu próprio, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. De quem Paulo estava falando aqui? É interessante nós entendermos que essas palavras não se aplicam a todos os obreiros do evangelho naquele tempo. Quando ele diz assim: pois todos eles buscam, como se fosse somente Timóteo. Não. Mas o que Paulo está querendo dizer
dizer aqui é que aqueles que poderiam ter sido úteis nessa missão particular e considerados qualificados para essa incumbência em Filipos, não se comparavam a Timóteo. Um pastor huguenote francês do século XVII, Jean Dallet, identificando esses aqui que Paulo está citando, que todos eles buscam o que é o seu próprio, comparando-se com Timóteo, ele diz assim: aqueles de quem o apóstolo reclama aqui não eram profanos, que não se importavam com o reino de Jesus Cristo ou com a edificação de sua igreja. Essas palavras do apóstolo, buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus, não devem ser interpretadas simplesmente e absolutamente como significando que não se importavam nem um pouco, ou não se preocupavam com os negócios do Senhor mais do que os judeus ou pagãos, mas apenas como ditas em comparação, significando que buscavam seus próprios assuntos aos dele e se importavam menos com o reino de Cristo do que com o seu próprio conforto. Calvino, quando comenta esse texto, ele também tem esse mesmo pensamento. Para ele, Paulo não está falando de pessoas que se dedicassem exclusivamente aos seus interesses pessoais e não dispensavam nenhum cuidado à igreja, mas que, dominados por seus interesses pessoais, em certa medida, eram negligentes à promoção do bem comum da igreja. E quando acontece uma ou outra dessas disposições prevalecentes sobre nós, ignoramos a nós próprios e nos devoltamos a Cristo e aquelas coisas que são deles, ou então o contrário. Somos inclinados à nossa própria vontade e servimos a Cristo de uma maneira superficial. Matthew Henry vai dizer que buscar nosso próprio interesse e negligenciar o interesse de Jesus Cristo é um pecado muito sério e muito comum entre cristãos e ministros. Muitos, diz ele, preferem sua própria glória, seu bem-estar e segurança, em vez da verdade, da santidade e do dever. As coisas que trazem prazer e reputação antes das coisas do reino de Deus e sua honra e interesse no mundo. Mas Timóteo não era assim. Certo ministro disse: esqueça-se a si mesmo, se quiser seguir a Cristo. Pode não parecer um grande pecado alguém buscar o seu próprio interesse, mas isso é insuportável nos servos de Cristo. E isso fica claro pelo fato dos que assim agem tornarem-se totalmente inúteis ao Evangelho. Pois é impossível que alguém se dedique a si mesmo e se dedique também à igreja. Ou negligenciamos a nós mesmos e somos dedicados a Cristo e àqueles que são deles, ou agimos em nosso próprio interesse e servimos a Cristo de forma negligente. E muitos no meio do povo de Deus estão buscando o seu próprio interesse. E com isso estão tornando o Evangelho em suas vidas ineficazes. Porque, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, um soldado deve estar preocupado com aquele que o arregimentou. A sua maior preocupação, o seu maior cuidado é agradar aquele que o chamou, e não o seu próprio coração, a sua própria vontade. João Calvino, em seu comentário, ele faz uma demonstração aos ministros, e essa demonstração se estende a todo aquele que está envolvido na obra do Evangelho. Ele diz que é um grande obstáculo os ministros de Cristo buscarem seus interesses pessoais. Isso não serve somente para os ministros. Isso serve para todos os crentes quando os imperativos do Evangelho estão em questão.
é um grande obstáculo para nós buscarmos nossos interesses pessoais. E não há qualquer força em justificativas ou desculpas como essa, por exemplo. Eu não estou prejudicando ninguém. Também tenho de cuidar de mim mesmo. Não sou tão destituído de sentimento que não me sinta impelido a levar em conta minha vantagem pessoal. E Calvino vai dizer a esses, aos ministros, que devemos renunciar ao nosso próprio direito, caso queiramos desincumbir-nos de nossos deveres. E aí, querido, nós vamos perceber que nessa temática, focalizar em interesses pessoais destrói a preferência pela glória de Cristo. Ou pior, coloque ambos em pé de igualdade. Calvino vai dizer o seguinte: aonde quer que Cristo o chamar, você deve ir prontamente, pondo de lado todas as coisas. Você deve considerar sua vocação por um prisma tal que descarte todos os seus poderes de percepção de tudo quanto porventura o impeça. Pode estar em seu poder viver em outro lugar com maior opulência. Deus, porém, o ligou à igreja, a qual lhe propicia apenas um moderado sustento. É possível que em outro lugar você tenha mais honra. Deus, porém, lhe destinou uma situação na qual você viverá num estilo humilde. Talvez em outro lugar você desfrute de um céu azul ou de uma região mais agradável, mas aqui é seu lugar designado. É possível que você desejasse conviver com pessoas mais humanas. É possível que se sinta ofendido com sua ingratidão ou com seu barbarismo, orgulho, em suma. Pode ser que não simpatize com a disposição ou as maneiras da nação onde se encontra, porém deve relutar consigo mesmo e, de certa maneira, reprimir as inclinações opostas para que você mantenha a tarefa que recebeu, porquanto você não é livre, nem se acha à sua própria disposição. Enfim, esqueça a si próprio, caso queira servir a Deus. Apesar dessa mensagem de Calvino ser dirigida aos ministros, por ser algo comum em suas vidas, o que foi relatado acima, faz parte da vida de todo crente também ter essa mesma disposição. Pois nesse mundo nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus nos dá, entendendo qual é a vontade de Deus em nossas vidas dia a dia. E aqui nós vemos Paulo reprovando tão severamente nesses versos aqueles que se deixam influenciar por maior preocupação por si mesmos do que pela igreja de Cristo, do que pelo Evangelho. E que juízo se pode esperar desses que assim se devotam aos seus afazeres pessoais e não levam em conta a edificação da igreja e a sua própria vida cristã? Temos muito a pensar a respeito disso. Se realmente nós estamos desprendidos das coisas desse mundo e prontos para sermos recebidos no reino eterno. Porque quando estamos tão voltados para os nossos interesses e o Evangelho não tem lugar, nós na realidade estamos perdidos, completamente perdidos. Eu acho interessante que todos os dias nós acordamos, às vezes, sem aquela disposição, né? Acordar cedo para trabalhar, principalmente aqueles que não gostam de acordar cedo, naquele frio, aquelas dificuldades, às vezes em países ou em lugares que às vezes tem até geada, que dificuldade, mas nós nos levantamos, nós saímos, nós vamos contra a nossa vontade, que a nossa vontade é continuar ali na cama, aquecidinho,
E por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos da importância e da necessidade que aquilo é para nós. Então nós deixamos de lado o prazer naquele momento, aquilo que é fácil e prazeroso, e trilhamos um caminho rochoso de dificuldades. Por quê? Porque nós sabemos que vamos receber os frutos, que aquilo ali é o melhor. E por que nós muitas vezes não agimos assim com as coisas do reino de Deus? Por que as coisas do reino de Deus são colocadas de lado? Porque quando nós olhamos as nossas prioridades, as prioridades do reino de Deus, que são frutos para a nossa própria alma, são relegadas e são colocadas de lado. Quanto mais os ministros. Eles são chamados para cumprir seu chamado, a sua missão. Quanto mais esses. Que nós possamos orar para que a igreja seja alimentada, devidamente alimentada, que o Senhor esteja colocando homens dispostos a se darem pelo Evangelho, dispostos a se darem pela igreja, dispostos a entrarem nas dificuldades dos nossos irmãos, das ovelhas, e juntamente com eles sofrerem, consolarem, estarem ali de forma empática e pastoral na vida desses irmãos. Porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. E necessariamente você não precisa ser um ministro, reconhecidamente ministro, para exercer essa função. Calvino vai dizer, com relação a isso, que se deve dar aos ministros da igreja licença para buscar certas necessidades, mas de modo que não sejam impedidos de buscar o reino de Cristo. E isso serve também para nós crentes, para os crentes em geral, ter licença para buscar certas necessidades, mas de modo que não sejamos impedidos de buscar o reino de Deus. Eu poderia dar muitos exemplos de buscar nossos interesses de uma forma correta e buscar interesses de forma errada. E sabe como a gente vê isso? Eu não estou sendo radical nem chato, não. Mas sabe como a gente vê isso? Pela importância que se dá ao dia do Senhor. A importância que os crentes dão ao dia do Senhor. E sabe quando você vê essa importância? Não é porque ele vem todo domingo, não. Também. Mas quando ele tem que optar para ir à igreja no dia do Senhor e ir em outro lugar. E quando isso está debaixo do seu poder para fazer, aí você vê que eles estão buscando mais a sua necessidade, os seus interesses, do que o interesse de Cristo. Uma coisa simples. Mas é só um domingo. É aniversário da minha mãe, é só um domingo. Esse umzinho que você troca, você está mostrando aquilo que é mais importante para você. Uma vez eu poderia dar outros exemplos. Esse exemplo me veio aqui à mente. Uma vez um
uma pessoa próxima, não lembro quem é, estava conversando comigo, e aí disseram para ele assim, pô, você é radical demais, pô. Um domingo, pô, você não pode vir aqui na festa de aniversário, alguma coisa assim, um domingo. Aí ele, não, porque é o dia do Senhor. É interessante que nessas pequenas coisas nós vemos aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida, aquilo que tem prioridade nas nossas vidas. E como isso entristece um ministro evangélico quando vê uma ovelha sua, uma ovelha de Cristo que está debaixo da sua responsabilidade, e você vê que ela está amando mais o seu conforto e a sua facilidade do que as dificuldades com o Senhor. É triste, né? E nós nos entristecemos com essas coisas também. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir que o Senhor, por meio dela, esteja nos dando sabedoria, Senhor Deus, entendimento, nos fazendo, Pai, crescer e amadurecer na fé. Fica conosco, Senhor Deus. O Senhor sabe, a tua palavra mesmo fala constantemente, ao nos chamar de ovelhas, a nos comparar espiritualmente a esses animaizinhos, tão necessitados de cuidado, tão necessitados de direção e tão necessitados de segurança. Não podem prover isso por si mesmos. Como é a nossa natureza e como nós somos, débeis e fracos. E por isso, Senhor, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Pai, nas nossas vidas, para que não sejamos assim. Estejamos em primeiro lugar buscando, Senhor, os interesses do nosso Pai Celeste e os nossos interesses, ó Pai, que venham subjugados sobre os interesses do Senhor em nossas vidas. E que possamos mostrar isso também com o nosso próximo, no interesse e no envolvimento para com Ele, com as suas dificuldades, ouvir os seus problemas, ser um ouvido para ouvir e orar juntamente com Ele por Ele, e ser, ó Pai, também um apoio e sustento mútuo na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e esteja enviando, Senhor, ministros assim, esteja nos fazendo assim também, preocupados com o teu povo, ansiando, Senhor Deus, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela maturidade, pela segurança no Evangelho de Cristo Jesus em suas vidas. Tem misericórdia, Pai, da tua igreja, tem misericórdia de nós, e louvado seja o teu nome, para todo sempre. Amém.